João, abra a câmera aí que eu estou com o João Rosado, nosso biólogo da Fama de Araranguá, pela primeira vez no TV Sul Mulher. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Jô. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Não viramos sapo ainda, né? Não Estamos precisamos comprar um mofando, barquinho. estamos mofando um pouquinho, mas sapo ainda não viramos. Rapaz do céu, olha, eu aproveitei esse solzinho de ontem, meu Deus do céu, aproveitei bastante, porque muitos dias de sol, a gente vai, né, tem uma aflição, vai querendo que venha a chuvinha. Agora, muitos dias de chuva a gente não aguenta, parece, né? Aí a gente vai, ai, gente do céu, eu tava depressiva domingo. Que coisa, né? A Tu é gente fica... assim também? Ah, sim, acho que Todo mundo, ninguém né? gosta de ficar trancado em casa, né? Porque a chuva acaba nos trancando um pouco em casa, né? É, a gente vai ficando meio mofado mesmo, né? João, eu falei com o João no início da semana para vir aqui na segunda, na terça, ele disse, João, eu tenho que aproveitar o tempo, a melhora do tempo, para ir a campo e ver a situação. Fala para nós, João, assim, o teu olhar, né, de um profissional, isso que a gente está vivendo, essa, sei lá, essa coisa, assim, parece um tobogã louco de uma coisa, uma parte do país seca, os animais morrendo, a outra nós aqui alagando, e estação do ano parece que a gente não entende mais nada. O que está acontecendo no mundo, João? É, Pega essa, João, me diz. eu não sou exatamente um especialista em mudança climática, né, Jô? Mas o que a gente lê, né, e estuda um pouquinho, os pesquisadores que estão mais à frente nessa área, é que a gente está vivendo os efeitos do El Niño, né, que antigamente a gente nem falava sobre isso, que é os aquecimentos da água do Pacífico, né? E o que se prevê hoje é que esses eventos que a gente está sofrendo, essas questão de excesso de chuva, falta de chuva em outros lugares, tornados, terremotos, vão se tornar cada vez mais intensos e mais frequentes, né? Essa é a estimativa que se tem hoje. E boa parte disso está se atribuindo realmente à nossa relação com o meio ambiente, né? A nossa relação negativa, né? Sim, Não vou dizer bem positiva, né? negativa. Bem negativa. Se a gente Então, falar na maioria, né? a previsão aí, pelas estimativas que foram feitas, a gente já tem, desde a época da Revolução Industrial ali, né? A gente já teve um aumento médio da temperatura da Terra em 1,2 graus. Muitas pessoas acham que isso não é nada, né? Acabam... Porque para nós é muito tranquilo, né? Se aquecer, a gente entra dentro de casa, liga o ar-condicionado. Hoje quase todo mundo tem, né, Jô? Não todo mundo, mas quase todo mundo. E 1,2 graus, o que é? Em vez de fazer 40 graus, vai fazer 41. Né? Só que a gente tem que ter um pensamento um pouco mais macro, né? Isso para milhares de plantas, animais, isso vai se tornar, no futuro, esse aumento de temperatura vai inviabilizar a vida deles aqui nesse planeta. E, naturalmente, nós vamos sofrer as consequências disso posteriormente. Né? Pelas previsões que se tem, que até 2100, no máximo, a gente provavelmente vai conseguir aumentar a média de temperatura, vai ficar acima dos 2,5 graus. Né? Meu Então, Deus do céu. pegando um exemplo prático, te dando, por exemplo, os corais, né, que todo mundo conhece, acha lindo, quem já teve a oportunidade de mergulhar, esse aumento de temperatura vai ser completamente destrutivo para a vida dos corais. Para quem não sabe, os corais são importantíssimos para outras espécies se reproduzirem, para elas sobreviverem. Então, é um efeito em cadeia. Isso eu só estou usando o exemplo do mar, Sim. né? Poderia usar diversos outros exemplos, com plantas e animais terrestres, né? Esse aumento de temperatura, obviamente, ele vai acabar impedindo que espécies que têm, vamos dizer, exigências maiores de sobrevivência vão acabar deixando de existir no nosso planeta Terra. Então, a gente vai tendo uma homogeneização, né, da nossa biodiversidade. E isso vai nos afetar diretamente a nossa sobrevivência. Porque assim, né, a gente olha para a natureza, né? Primeiro pensamento que me vem, pensando na natureza, incluindo, né, todo o reino vegetal, animal,
você pensa num ciclo perfeito, né? É uma coisa cíclica, tudo está interligado, tudo tem... Aquele bichinho existe por isso. Eu só não descobri ainda para que mosca serve sem ser para encher o saco, né? Quem sabe o Gonzalo me explica. Qual a utilidade da mosca? Quer ver quando tem uma aqui no estúdio? Né? Não, volta, Jamara, foca. Então, é tudo tão perfeito e essa perfeição está se perdendo. Exatamente. Na verdade, é uma cadeia muito complexa, né, Ju? A maioria até para quem trabalha com isso, às vezes é difícil a gente ter um entendimento de toda essa cadeia, né? Então, imagina para quem não estudou e não entende tanto. E é aquilo que eu digo também, né, Jamar, é um pouco diferente. As pessoas têm dificuldade de confiar em previsões, né? Tá. Porque não são verdades, o que a gente fala são previsões, não são verdades absolutas. Né? Tanto que ela pode acontecer o que está se prevendo, como pode ser pior ou como pode ser um pouco melhor. Né? É diferente, por exemplo, se você... Mas a previsão serve como prevenção, né? Exatamente. Mas Se você sabe que vai chover, vai sair sem guarda-chuva, só eu que não tenho, né? Que eu não compro guarda-chuva. Eu costumo fazer uma analogia com a saúde, né? Por exemplo, vamos pensar na questão do sobrepeso, né? Não, pensando na questão de saúde, não na questão estética. Né? Você vai no médico, o médico vai, se você não cuidar do seu peso, não fizer atividade física, não cuidar da sua alimentação, você futuramente vai ter problema de glicemia, vai ter problema cardíaco, vai ter problema de colesterol, vai desenvolver doenças, você vai morrer mais cedo. Essa pessoa vai acreditar no médico porque ela provavelmente já viu alguém passar por isso, né? Ou já teve um parente, ou algum amigo, algum conhecido. Porque ela deposita naquela figura de autoridade toda, sabe, não, o médico disse, então é fato. E ela vê aquilo não como uma previsão, ela vê aquilo como uma certeza. Uma sentença. E hoje a questão das mudanças climáticas, a grande maioria vê um pouco com descrédito, né? Então, é só uma previsão, aí, não sei se eu vou... A gente tem essa... 2100 não vou estar aí, né? Então... E a gente tem essa dificuldade também de pensar no próximo, né? De pensar nas próximas gerações, né? O que a gente vai deixar para as próximas gerações? O que me alivia um pouco é saber que as nossas próximas gerações, elas já estão dentro de seus ambientes escolares, principalmente, algumas dentro de seus ambientes familiares já, recebendo aquilo que a gente não recebeu, né? Eu venho de uma geração que, gente, não se falava em consciência ambiental, nada, né? Eu aprendi com as minhas, já contei isso aqui, eu aprendi com as minhas filhas a não escovar o dente com a torneira aberta, escorrendo a água ali, água. Mãe, fecha a torneira, você não precisa ficar a torneira... Eu aprendi isso com as minhas filhas quando eram pequenas. E eu disse... Lava a louça, mãe, mesma coisa. Então, um monte de coisa que eu aprendi com elas, gente. Por quê? Porque já dentro da escola, eles já estão recebendo as suas orientações que a gente não recebia. Eu venho de uma geração que, entendeu? Não tinha essa consciência, né? Porque até eu venho de uma geração, né, gente, que inverno era inverno, verão era verão, primavera era primavera e outono era outono. Não tinha essa bagunça que tá aí hoje, né? A gente nem bota mais a roupa, nem faz aquela troca do roupeiro, né? Já deixa tudo ali mesmo, que um dia é frio, um dia é quente, um dia é isso, um dia é aquilo. Então, a gente não tinha. Então, pessoas como eu, agora eu estou aprendendo a ter consciência ambiental. Eu estou aprendendo e eu estou implantando. Eu estou fazendo a minha parte. E encho o saco de todo mundo que está à minha volta para ver se desperta também. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito aqui, João, é a coleta seletiva, né? Até que tu fale que a gente estava falando antes ali, que é bom. Mas a gente não tem no nosso município, mas a gente tem jeito. Eu falei com a Fran ontem, a menina que eu entrevistei aqui, que passa nos prédios, nas empresas e tal, e recolhe os reciclados, ela vai lá em casa hoje. Sabe que hora que ela tem tempo hoje para passar lá em casa? 10 da noite. E ela vai lá, porque eu já juntei tudo, já peguei as coisas aqui da TV, já vou botar ali no meu carro, entendeu?
E, gente, ó, eu tô falando de uma semana, porque ela foi lá em casa semana passada. Já tô com mais seis recipientes, assim, com coisa. Do meu dia a dia, gente. Eu nem cozinho em casa. A gente gera muito lixo. Era já a estimativa. Lixo não. Reciclados, né? Reciclado. Que não é A lixo. grande maioria pode ser reciclado, né? E a gente gera cerca de 1 quilo de lixo por pessoa por dia. Então, Olha isso. pensa no município de Araranguá, hoje estamos com 67 mil habitantes. São 67 toneladas de lixo por dia. Se tu fizer essa... É claro que é uma estimativa, né? Não. Pode ser mais ou pode ser menos. Mas o que são 67 toneladas? Meu Deus É muito do céu. lixo. Isso num dia. Eu tava olhando até... Essa semana apareceu ali pra mim no Instagram, porque eu tô seguindo um negócio lá de compostagem. E aí apareceu, por exemplo, a esponja de louça, né? Apareceu lá uma esponja biodegradável já, que ela tem uma durabilidade. E aí mostrou lá o ciclo de uma esponja dessas comum que a gente compra, aquela amarela com verde ali, todo mundo compra. Aquela esponja vai pro lixo, né? Vai pro nosso lixo. E aquilo ali, gente, não desmancha nunca mais. É o problema. Aí imagina quantas esponjas. Aham. Mas a gente não pensa nisso, né, João? Não, a gente nunca faz esse cálculo. É difícil, realmente. E isso vai impactar. Sem dúvida nenhuma. A gente tem que pensar o planeta Terra como a nossa casa, né, Jô? Nossa, mãezona. E ela tem uma capacidade de suporte, né? Já se estima que hoje a gente já ultrapassou essa capacidade de suporte que o planeta Terra pode nos prover, né? Então, por exemplo, na sua casa você tem uma determinada renda, você sabe que pode ter um determinado número de pessoas dentro de casa. O planeta Terra é a mesma coisa, né? Ele tem as suas matérias-primas que fornece para a maioria das coisas que a gente tem hoje, né? Seja madeira, algodão, alimento, mas ele tem uma capacidade de suporte, né? Então, essa capacidade está sendo ultrapassada, a população está cada vez crescendo mais, continuamos gerando muito lixo, muita poluição. Muito, né? Então, e a gente está sofrendo os reflexos disso. A gente está falando de lixo agora, a questão dos microplásticos, né? Já se detectou na Europa, porque lá tem estudo, já se detectou microplástico no leite materno. Já se estima que a gente tem, todos nós estamos já convivendo com microplástico no interior dos nossos organismos, né? Misericórdia. E isso é tudo proveniente do lixo que a gente jogou na natureza, né? Então, pouco tempo uma escola, agora não vou me recordar a escola, também fizeram uma pesquisa, os alunos encontraram microplástico em ostra. Então, em que ponto nós chegamos, né? Então, a gente teve uma revolução industrial, tecnológica muito rápida, mas que né? não caminhou junto com essa Na verdade, a geração de lixo, ela acompanhou, né? A gente cada vez gera mais lixo ainda, né? Temos hoje tecnologia, temos formas de lidar com esse descarte irregular de lixo, né? Mas a gente precisa botar isso como prioridade. Enquanto a gente não priorizar e não deixarmos a nossa zona de conforto, as coisas não vão mudar na velocidade que são necessárias. É isso que a gente precisa repensar. Principalmente, eu não falo só isso em governo, mas as pessoas precisam mudar isso dentro das suas casas. Uhum. O João falou uma coisa aqui antes da gente entrar no ar, que é assim, que bate mesmo na gente, né? Ele disse, tu não vê as pessoas aí fazendo uma manifestação pelo meio ambiente, né? Vê as pessoas aí fazendo manifestações por outros interesses, né? Porque nos falta essa consciência. Por exemplo, por que a gente não levanta aí uma bandeira e vamos brigar, vamos exigir, porque nós temos essa força, né? No momento em que a gente vota, que a gente elege os caras, tá tudo na nossa mão, gente, né? Eu quero reciclagem de lixo na minha cidade, então vamos batalhar por isso? E não é só exigir, né, Jô? É dar o exemplo também, né? Dar o exemplo. Porque, se criticou muito o município agora há pouco por causa do corte de árvore, Sim. né? Mas muitos desses críticos, você vai na casa dele, você não vê uma planta, não vê uma árvore plantada, e às vezes tem um pátio enorme para plantar.
Reclamo do lixo, mas no momento, de repente, você monta a coleta seletiva e ele não separa o lixo. Essa aí é a turma dos reclamões aqui de Araranguá, que tem uma turminha aí nervosa, né? Só sabe reclamar. O Maurici, quando esteve aqui, a gente falou dessa questão do corte das árvores, né? E tem uma coisa que ele fala sempre que eu acho muito legal. Ele diz, todo mundo vê a fama assim com... né? Eles são vilões, né? Porque é falta de informação, né? Por exemplo, estou com uma situação agora, eu vou perguntar para o Maurício e para o João o que eu faço, que eu me mudei para uma casa agora, né? Então eu estou assim, eu estou aprendendo um monte de coisa, né? Com muitos anos morando em apartamento, já tinha esquecido as emoções de viver numa casa, né? Conviver com outras biodiversidades, né? Todo dia eu encontro um bichinho diferente, um negócio. E aí eu fui mexer lá no telhado, lá num negócio, tem uma árvore plantada no terreno de trás da casa, que pertence a outro terreno, e ela tá bem em cima da casa, assim, né? E daí eu disse, agora, será que eu posso podar essa árvore? Será que eu não posso podar essa árvore? O que acontece se eu podo essa árvore? Porque os galhos estão ali, e aí é muita folha e tal, nas calhas e tal, tá tudo entupido, enfim, né? Aí, de repente, você pensa, eu vou ali e vou cortar, né? Só que eu já fiquei assim, será que eu posso? Né? Que tipo de árvore é? Será que eu posso cortar? Será que eu posso cortar essa época? Será... Porque é uma dúvida que eu já fiquei, entende? De conversar com vocês, assim, de, poxa, a gente tem que começar a pensar nas coisas. Será que eu posso causar algum impacto negativo se eu for lá e fizer as coisas assim, Deus dará? Geralmente esse tipo de coisa acaba gerando algum problema, né? A falta de informação, né? Bastante, né? Então, mas é difícil tu ver as pessoas recorrendo à fama para se informar, se aconselhar, né? Por exemplo, que a gente estava falando... vocês estão de portas abertas para... Sim, a gente está lá para atender o público, né? Nós somos funcionários públicos, né? A gente está lá para receber orientar, o problema do órgão ambiental, que eu sempre falo, é que a gente sempre trabalha descontentando alguém. Né? À medida que, por exemplo, você concede a licença para alguém, você tá, obviamente, aquele que está recebendo a licença tá favorável, mas sempre tem alguém que é contra aquilo. Aí, quando por exemplo, tu nega a licença, a pessoa não gosta. Né? Então, a gente está sempre trabalhando com pessoas descontentes nesse sentido e que, às vezes, não entendem que tem uma avaliação técnica, que tem um porquê, que a gente não inventa a lei, a gente só faz as coisas que a lei permite. Existe um porquê todo, né? Sim, aí as pessoas, às vezes, não entendem, que é pensando no coletivo, né? Muitas das vezes, eu quero, porque é minha casa, é o meu terreno, eu vou fazer do meu jeito, como eu quero, não me interessa. Não é bem assim, nós temos leis, nós vivemos submetidos a elas, né? Então, infelizmente, a gente não, como eu falei, a gente não inventa a lei, né? Mas o órgão ambiental é sempre tido como o vilãozão, né? Vilão, né? Olha aqui, trouxeram uma questão aqui interessante. Lá onde eu moro é muito normal pegar o lixo, o mato, né, fazer um montinho e queimar. Às vezes móveis e coisas que não querem mais também. Não sei quem mandou aqui a pessoa aqui, Oi? Eu tenho um comentário, João? É? Da tua vizinhança lá taca fogo no lixo. Que beleza, hein? Fala o biólogo aqui sobre queimar o seu lixo. Não pode, né? Não pode, Não né? pode, né? Porque você, na verdade, está prejudicando a qualidade do ar e as pessoas... Existe algum tipo de multa, alguma coisa assim? Existe. O grande problema dessas queimas é a questão da fiscalização. Tá. Né? Porque geralmente são queimas pequenas que acabam rápido, né? E essas coisas a gente precisa flagrar, né? Tá. E geralmente as pessoas não queimam no seu terreno, né? Elas queimam numa área fora a sua propriedade, né? Então isso dificulta bastante a fiscalização. E a gente precisaria ter um corpo de fiscalização muito grande para estar em todos os lugares. Tá, Isso mas é quase impossível. não pode queimar, é proibido? Não pode, é proibido. Que tá impacto previsto em isso lei. gera?
a pessoa pode receber uma multa, pode responder criminalmente, administrativamente na fama, mas depois pode responder ao Ministério Público por crime ambiental. Então, e a pessoa pode ser, além da multa para a fama, ela pode acabar tendo que pagar alguma indenização para o Ministério Público, pode ter que pagar serviços voluntários e por aí vai, né? E quais os danos que isso causa no ambiente? No ambiente, de forma mais direta, a questão da qualidade do ar, né? Tá. Jô, que, obviamente, você queimar plástico, madeira tratada, por exemplo, o material vegetal não é tão tóxico quanto você queimar esses materiais, como eu falei, plástico, tecidos, tintas, né? Além do perigo, né? Que pode, sei lá, dar um vento e causar até... Mas é natural. É que é uma prática cultural, assim, né? Isso vem pessoal do interior e Mas tal. isso a gente está só se focando em pequenas queimas, tá? A gente já flagrou empresas fazendo isso, tá? Inclusive eu já tive obviamente não vou citar a empresa, né? Mas há anos atrás eu tive uma discussão com um empresário, porque ele regularmente a gente recebia denúncia, porque a empresa dele está do lado de um condomínio, e ele queimava madeira, borracha e madeira tratada a todo tempo. Né? E a gente foi lá 2, 3 vezes, a gente vai multar e vamos embargar a sua empresa, o senhor tem que se regularizar. Ele tinha uma caldeira, né? O senhor tem que usar madeira, lenha, né, para fazer a sua queima, e não materiais que tenham produtos químicos que vão ser jogados para o ar, né, para as pessoas respirarem. Sim. E isso não vai, acho que eu não vou esquecer nunca, né? E ele ainda me olhou muito seriamente e me disse: tá vendo esse material que tá dizendo que eu não posso queimar? Para mim ele é de graça. Eu não vou gastar com madeira não tratada, com madeira crua, e vou tirar do meu bolso o dinheiro. Não vou. E olha a consciência da pessoa. Ele não está preocupado com as pessoas que moram na volta, com a saúde dessas pessoas. Ele está preocupado com o negócio dele e com o lucro dele, somente isso. E agora, conta o resto da história, que eu quero saber. Foi autuado? Foi, na época foi autuado. Hoje ele já está funcionando regularmente, difícil... Ela botou a cabecinha no travesseiro? Pelo menos não recebemos mais denúncias a respeito. Né? Então acredito que ele já se conscientizou do problema. Esse caso que o João traz é que é onde assim a gente percebe, né? Quando a pessoa tem uma situação, às vezes a pessoa pode ter uma atitude por falta de informação. Eu não sabia que não pode queimar o lixo. É uma coisa, pode acontecer da pessoa não ter essa informação. Às vezes a pessoa que vai lá, corta uma árvore, ela não sabe que ela tem que ir lá, de repente pedir uma autorização e tal, são coisas simples. Outra coisa eu não tô nem aí com o resto. Eu não tô nem aí o que tem em volta de mim. Se pode, se não pode, eu vou fazer e pronto. É aquele cara egóico mesmo que tá nem aí. Aí é que a gente bate na questão da consciência, né? Aí você pega quantos caras desses no mundo, né? E deve ter um bocado deles. E aí tá a situação que tá aí e todo mundo pagando, tem plástico dentro do leite materno. Porque é uma cadeia, né? Acaba... Tudo... tá tudo interligado, tudo tá interligado, né? A gente tem essa dificuldade, né? E a gente vive num sistema capitalista, né? Que visa sempre o lucro, né? A qualidade de vida geralmente é secundário, né? Tanto que as pessoas ficam doentes e muitas das vezes ficam doentes porque se preocupam mais em trabalhar e lucrar do que cuidar da sua saúde, por exemplo. Né? Então, isso é um sistema que nós vivemos, como eu te falei, é difícil a gente sair dessa zona de conforto, né? E isso hoje é um grande embate com a questão da preservação da natureza. A gente conseguir conciliar esse modelo de desenvolvimento com a preservação, né? Como tu falou, acredito que essa nova geração ela vai trazer um desenvolvimento muito rápido para essa questão. Eu acredito muito nisso. Né? E as tecnologias estão nos permitindo também evoluir muito nesse sentido, mas a gente ainda está hoje ainda em passos lentos, porque ainda temos gerações que não têm essa consciência, né? Eu acho que o que a gente está vivendo agora é essa transição, né? De uma velha geração inconsciente, que eu me incluo,
e para novas gerações que virão mais conscientes e com os recursos tecnológicos com certeza vão auxiliar muito, mas aí a gente está falando de milhões de anos, né, gente, que a gente levou para detonar a Terra, né, agora para ela se reconstruir novamente, né. João, tu disseste que foi a campo ontem, então dá uma olhada aí na nossa situação geral e o que tu traz para nós? Não, eu fui a campo por questões técnicas mesmo, né, de fazer trabalho de campo, né, mas eu acho que a coisa foi um pouco mais tranquila do que todo mundo estava imaginando, né? Tá. Então, teve a abertura do canal ali, da barra, que talvez tenha realmente ajudado no escoamento, né? Então, mas a gente está aí, vivemos esse problema ainda do El Niño, se prevê que provavelmente a gente ainda vai sofrer influência dele até ali janeiro, fevereiro, então a gente ainda vai ter bastante chuva aí pela frente. Né? E a Amazônia agora a gente está com uma seca terrível lá, né? Então provavelmente esses extremos vão continuar ainda pelos próximos meses, né? E a gente tem que ficar na torcida que as coisas realmente melhorem, né? Agora, mais de imediato, só nos resta realmente rezar, orar, né? Eu tenho rezado bastante. E que as pessoas olhem para esses problemas, olhem para tudo isso que está acontecendo, deem mais valor à vida. Mudem seus hábitos, sua consciência, né? Aquilo que tu mesmo está falando, né, Jô, que eu também comentei a questão de dar o exemplo, né, a gente fica achando que isso, só eu fazer não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente não pensa que isso pode ter um efeito gradativo, né? Se eu der o exemplo, uma outra pessoa olha, o vizinho olha, e daqui a pouco vai passando para outra pessoa, que passa para outra pessoa. Essas coisas, às vezes, a gente não consegue medir, né? Às vezes a pessoa pode pensar, mas só eu, né? O que adianta? Só eu na minha rua. Adianta, porque vai indo, é uma corrente e vai dando certo, e lá na frente a gente vai ver mudanças. João, a nossa biodiversidade aqui, né, da nossa belíssima região, que eu considero que a gente vive um paraíso. Nossa, um paraíso, né? A gente é muito privilegiado, né? Meu Deus, eu agradeço muito morar aqui. Seguidamente a gente traz aqui, né? A gente encontra aí muitos animais, né? No mar, na beira da praia, às vezes já mortos, né? São reflexos também de tudo isso. Em alguns casos é difícil se saber ao certo, né? Muitos desses animais às vezes fazem parte do ciclo, né? A questão dos pinguins, que às vezes aparecem mortos aqui na região, não se tem ao certo se realmente são causas da nossa ação, né, sobre o meio ambiente. Se supõe que sim, né? Até porque anteriormente não se registravam tanto esses casos, né? Mas a questão da fauna marinha é mais difícil de ser estudada e de se ter certeza sobre os fatores, né? A questão dos pinguins, que eles acabam fazendo essa travessia e tem que depois retornar para seu local de origem. Os que acabam aportando aqui morrendo são jovens que ou não se alimentaram bem ou estão doentes. Então, bater o martelo e dizer realmente é por causa das mudanças ambientais é um pouco mais complicado. Mas eu vejo que falta uma série de coisas, né, para a gente tratar melhor a questão ambiental. Eu já tive em Florianópolis conversando com o secretário de Estado do Meio Ambiente, né, o Ricardo Guide, e que nós até sugerimos que fosse criada aqui para a região setas, né, não só para tratar da fauna marinha, mas da fauna terrestre, que a gente tem muitos casos de animais atropelados, machucados, que entraram em contato com animais domésticos, pessoas que bateram ou atropelaram, e esses animais acabam vindo a óbito porque a gente não tem recursos, não temos uma estrutura. Seguidamente chegam pessoas lá na fama com um animal machucado, silvestre, e eu não tenho o que fazer, porque se eu pegar esse animal e ele morrer nas minhas mãos, a responsabilidade é minha. E eu não tenho estrutura e não sou veterinário, né? Então, e a gente não tem para onde levar. Isso não é problema de Araranguá, é problema de toda a nossa região sul aqui, né?
Mas isso tem que ter uma vontade da sociedade, da governança. Volta lá no que a gente estava falando. Volta lá no que a gente estava falando, né? E isso é uma questão não só de município, mas de Estado, né? O Estado e o governo federal também deveria propiciar isso, né? Então a gente está tratando muito mal, né? A gente está perdendo fauna aí nas estradas, nas casas, que poderiam estar sendo cuidadas e tratadas e retornando para a natureza. Né? Um belo exemplo aqui de gente que não fica só blá 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 e vai e faz, né? Foi o evento que aconteceu dia 21 de setembro, no Dia da Árvore, né? No nosso maravilhoso Parque Bellinzone, que eu convido mais uma vez quem nunca botou os pés lá, por gentileza, né? Vá lá conhecer nossa mini floresta, né? Gente, é fantástico isso, né? Tem um lugar daquele aqui no centro da cidade, né? O nosso pulmão de Araranguá. Foi feito lá um evento muito legal de plantio de árvores, né? Distribuídos 600 mudas de árvores que foram distribuídas naquele dia, né? Em torno de umas 500, se eu não estou enganado, que a gente... parte foi plantado, né? Quase 100 mudas foram plantadas e o restante foram doadas. A importância desse... Tem um outro projeto aí do prefeito grande também, né? Para plantio de muitas árvores, né? Tu falaste antes aqui, eu fiquei pensando assim, o cara tem lá um bom espaço, né, na sua casa, mas não tem uma árvore plantada. Que impacto gera no nosso ambiente se cada pessoa tivesse essa, né, dentro da sua área, claro que possa, né, plantar ali uma certa quantidade de árvores? E existe algum critério, assim, o que eu devo ter vou lá, eu ganho lá uma muda de árvore, o que eu faço? Assim, a gente sempre orienta, né, Jô, que existem árvores e árvores, né? Tá. E cada uma delas está adaptada a determinado local, determinado solo, determinado espaço. Né? Essa informação nós podemos conceder lá na FAMA, né? Então não precisa, às vezes o que acontece? A pessoa vai lá, planta uma figueira bem pertinho do muro da sua casa, começa a rachar a parede, daqui a pouco tem que ir lá na FAMA pedir para cortar, eu tenho que autorizar, porque senão a pessoa acaba perdendo a casa, o muro, tem um prejuízo maior, né? E então a gente tem que ter esses cuidados do que plantar e onde plantar, né? E a questão da arborização urbana, Jô, é uma coisa que nunca se preocupou muito na cidade, né? E ela é essencial para melhorar a nossa qualidade de vida, aumenta a umidade do ar, diminui as altas temperaturas que a gente sofre, né? Além de trazer um embelezamento para a paisagem, permite que a fauna esteja mais presente na nossa cidade, né? Que ela não fique totalmente fora. Eu sempre brinco assim, até uma vez nós fiscalizamos a casa de um senhor que tinha várias gaiolas com pássaros silvestres, né? E eu até brinquei com ele, o senhor tem um terreno enorme aqui na sua casa, e ele brincou comigo que ele gostava, porque ele queria ouvir o canto dos pássaros. Mas por que o senhor não substitui essa gaiola e não planta uma árvore, e os pássaros vão vir, vão comer os frutos e vão vir cantar para o senhor. O senhor não precisa aprisioná-los dentro de uma gaiola. Para cantar. Para cantar. Senhor, dá vontade de chorar. E naquela época nós tivemos que recolher todos os pássaros dele, ele ficou praticamente sem nenhum, né? Porque eram todos ilegais, né? Eram silvestres. Mas eu deixei essa mensagem para ele, né? Espero que ele tenha aceitado isso de forma positiva, né? Porque o plantio de árvores traz exatamente essa interação. Às vezes pode ser que o caso desse senhor é tipo uma informação, uma ignorância no sentido de não ter a informação, né, de perceber esse ciclo, né? Eu amo acordar com o canto dos pássaros, eu amo. Outro dia eu vi uma pessoa que disse assim, ai meu Deus, mas tem uma árvore lá, não sei em que praça lá, que diz que é uma cantoria louca, que a pessoa fica até irritada. Eu disse, cara, como é que pode se irritar com uma coisa tão maravilhosa, né? Mas daí cada um. Mas, tipo, é bem a solução mais simples, né? Eles vão vir
Vamos fazer orquestra ali. Ah, Mas às vezes é uma coisa... Eu dou um exemplo disso, né? Se tu entrar lá no Facebook da Fama, tu vai ver foto de algumas árvores que eu tirei fotos, e foram todas elas no meu horário de trabalho, e são árvores que passam lá pelas árvores que estão lá no pátio da Fama. E são jamelões, tá? Não são nem árvores nativas, são exóticas. Então, mas tu vai ver a diversidade de pássaros que eu já registrei em períodos muito curtos de tempo, assim. Aliás, outro dia eu passei ali em frente, né? A Fama, tava eu e a Grazi. Eu disse assim, ai, que local assim propício, né? Para vocês ali. Eu acho tão simpática assim aquela casa ali onde a Fama assim tem bastante verde. Eu acho tão legal o espaço de vocês ali. É uma casa bastante antiga ali, né, Jô? Tem a cara da Fama, aquele lugar ali, eu acho. E eu brinco, se as pessoas tivessem esse costume de parar e para olhar como as aves vêm, né? Isso que ali não é uma árvore que elas utilizam nem para se alimentar muito, né? Porque é jamelão, elas vêm mais para se abrigar, né? Mas é uma diversidade imensa. Imagina se a gente tivesse essa cidade mais arborizada, né? E os problemas hoje dos núcleos mais urbanizados, como São Paulo, outras regiões, que sofrem com a questão da poluição do ar e das altas temperaturas, exatamente essa ausência de vegetação, né? De arborização. E a gente ainda, como tu falou, a gente é muito privilegiado porque Araranguá ainda é uma cidade muito horizontal, né? Ela se verticalizou muito pouco. Então ela ainda, quanto mais a gente arborizar, mais benefício a gente vai conseguir observar. Esse projeto. O projeto do prefeito César é maravilhoso, nunca foi feito antes, né? Da gente realmente revitalizar essas áreas verdes que meio que ficaram abandonadas, né? Nossa, coisa maravilhosa. E são muitas áreas verdes, né, Jô? Então, essa arborização também acho que vai ter um efeito educativo nas pessoas, né? De ver essa interação, de ver os benefícios, de ver a fauna retornando para esses lugares, nem que seja por um curto período de tempo. O fato, minha gente, é assim, ó, muito bom, né, ter a fala aqui do João, reafirmando tudo aquilo que a gente vem, né, muitas vezes falando aqui no programa. Gente, não tem mais, não é amanhã, é hoje que a gente precisa mudar os nossos hábitos, mudar a nossa consciência, porque é cada um fazendo, pensando no todo, né? E na nossa mãezona aí, né? No nosso planeta Terra, que é um corpo, né? O planeta Terra é um corpo vivo, é um corpo físico, né? E tá dodói. E quem deixou ela dodói fomos nós. Então a gente precisa, mais uma vez aí um chamado aqui do TV Sul Mulher para a gente mudar aí as nossas, né? Então, ó, se você nunca foi na Fama, se você tem dúvida, não tenha vergonha, não tenha, né? Vai lá, converse com o pessoal. Ó, é uns queridos, gente boa, não é um vilão. A gente é bravo só de vez em quando. Então, mas daí, né? Se a pessoa faz coisa errada, daí, né? Fazer o quê? É a lei da vida, é assim, gente. Então, realmente vamos quebrar esses padrões aí, né? E mudar a nossa cabeça, que a gente vai conseguir impactar e dizer, olha, eu tô fazendo a minha parte, é isso aí, né? Aí passa pro coleguinha, passa pro vizinho, e a gente vai impactando e todos ganham, não só o bicho homem, né? Mas toda a nossa fauna, toda a nossa flora, né? Dos nossos bichinhos, nosso verde aí, porque na hora de ir lá bater fotinho, de vibes, procura a natureza, né? Exatamente né? isso. Para bater fotinho, para botar no Instagram, eu amo a natureza. Será? Exatamente isso. E uma coisa que eu sempre digo, né, Jô, principalmente para os adultos agora, que são os que, na verdade, as crianças, a gente tem uma facilidade, né, para embutir essa consciência ambiental, né? Tem. E os adultos é nosso maior desafio, né? Os adultos e as pessoas um pouco mais velhas. E olhem para os seus filhos, né? E retomem o pensamento. Aprenda com eles. De que a nossa herança que nós temos que deixar não é uma casa linda e maravilhosa, exatamente. Não é um carro novo. A gente precisa pensar
que meio ambiente que elas vão receber no futuro, né? E os filhos delas também, né? Vão estar... Que meio ambiente que elas vão estar convivendo, né? Ele vai ser um ambiente saudável para elas. Então, é isso que a gente tem que lutar. E as crianças são um grande aprendizado, né? Porque eles já estão nascendo diferente, né? Essa galera aí tem um chip diferente, porque tu vê, muitas das crianças tu ouve dizendo que não querem comer, por exemplo, uma carne, um peixe, porque eles já têm consciência que aquele bichinho vai morrer, que vai sofrer para ele, e eles não querem. Tipo, isso eu acho sensacional, eu acho extraordinário. Eles já nascem assim. Entendeu? Pega uma criatura como eu, carnívora. É difícil tu mudar um conceito assim, né? E eles já vêm, eles já estão vindo assim. Olha que fantástico e riqueza o quanto a gente... Eles já, na verdade, eles já estão vindo com esse chip aí diferenciado, que é para, olha, nós vamos ter que trabalhar, né? Para organizar o estrago aí que essa galera de trás deixou, né? Eu acho isso, assim, divina, coisa de Deus, assim. A gente tem que começar a repensar nas coisas que nós fazemos, né, Jô? Eu sempre falo que existem formas e formas de fazer as coisas, nem sempre a forma correta é a mais fácil. Né? Então, a gente tem que parar de priorizar o lucro, né, e botar na frente a qualidade de vida, a saúde, e não só nossa, né, de todas as pessoas que estão próximas da gente, que moram perto da gente, que estão dentro dessa casa que é o planeta Terra, né? Então a gente tem que ter esse olhar. A gente está aí assistindo guerras, muita gente morrendo com terremoto, com incêndio. Coisas terríveis, né? Eu sei que nem a grande maioria da população não sofreu esses desastres naturais, né? Com certeza as pessoas, como eu te falei, que sofreram isso, são pessoas que vão ter uma tomada de consciência maior nesse momento, talvez. Mas a gente precisa se solidarizar com as pessoas, mas enxergar que isso também é resultado da nossa forma de viver hoje, né? Então a gente precisa mudar isso urgentemente. Precisamos sair dessa zona de conforto que nós estamos vivendo hoje. Viram? Recado dado, então, pelo João Rosado, biólogo nosso aqui da fama, aqui de Araranguá. Então, hoje, ó, chãozinho de orelha aí, de leve, né? Mas é verdade, tudo aqui é muito, com muito propósito mesmo, né? Não é só discurso bonitinho, a gente temos que agir mesmo e rápido. E o João já chegou trazendo sorte aqui para o programa, né? Que ele chegou já junto com a previsão do tempo que os meninos mandaram aqui para mim, ó, deu uma aliviada aí, ó, João. Vou te trazer, mas quando estiver chovendo muito, vamos trazer o João aqui no programa. Pé quente, pé quente. Obrigada, querido. Um bom trabalho. Volte mais vezes. Sabe? Sou muito fã lá do trabalho de vocês, tá? Obrigado, Jô. A gente que fica feliz pelo convite. Como eu te falei, a gente está sempre disponível para orientar, para informar. E às vezes, se quiserem criticar e essas críticas forem para a gente crescer e melhorar o que nós estamos fazendo, também são muito bem aceitas. Que bom. Obrigadão.